Você consegue ouvir a opinião de alguém que é completamente diferente de você? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, nosso encontro semanal. E a pergunta inicial desse nosso encontro é justamente para que a gente possa compreender a porção da semana dos nossos estudos. Nessa semana nós estamos na porção de Itró. Itró, ele foi o sogro de Moisés. E é uma porção muito interessante porque aqui a parte principal dessa porção é que nós temos a entrega dos 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos ou a Torá. Então a gente compreende que é um momento único da história da humanidade, justamente porque a gente tem esse contato, né, de Moisés com o Criador, onde ele sobe lá no Monte Sinai e ele fica lá os 40 dias e 40 noites em conexão com a espiritualidade, justamente para receber as leis, os pronunciamentos. É sempre bom a gente lembrar que se a gente não quiser caos, é necessário ordem. E o que eu quero trazer aqui para o nosso estudo da semana, a mensagem da Paraxá, da porção da semana para nós, é justamente chamar a sua atenção para o nome dessa porção. O nome Itró, que é o sogro de Moisés, é muito significativo quando uma porção da semana tem o nome de uma pessoa. Então veja só, nós estamos no momento onde são entregues os 10 pronunciamentos, essas leis, onde a gente deve se pautar para poder ter ordem, para, através da disciplina, a gente alcançar a liberdade, uma coisa tão saturnina, tão a ver com Aquário. Mas quero chamar sua atenção aqui para esse destaque, né, do nome da pessoa. Justamente por quê? Porque Itró não era da mesma religião de Moisés. E é um momento interessante onde ele chega justamente quando o povo já atravessou o mar, já se libertou da escravidão do Egito e está lá no deserto, sofrendo uma série de circunstâncias, né, de situações onde o povo reclama, o povo se rebela, são diversos os trechos onde traz na narrativa: nós éramos escravos, mas tínhamos comida, nós éramos escravos, mas tínhamos água, e o povo não está conseguindo apreciar aquela liberdade naquele momento. E tem uma situação onde Moisés ele aconselha todas as pessoas. E quando ele chega, o sogro chega, Itró, ele vê aquilo e ele pensa: isso não vai dar certo. E ele vai conversar com Moisés. E ele fala: por que você não escolhe e nomeia juízes, representantes seus, para poder ajudar nessa situação? Senão você não vai conseguir fazer nada por esse povo, ficar aqui o dia inteiro ouvindo as reclamações, as solicitações, muitas vezes as exigências, e isso não vai funcionar, porque você tem outros trabalhos a fazer. E Moisés, ele pensa sobre esse conselho, essa sugestão, e aceita e acata. E por que que eu estou chamando sua atenção para isso? E até coloquei aqui, né, a porção da semana Itró, os opostos complementares. Justamente porque Itró, ele era de outra religião, ele era pagão. E quando ele chega lá no deserto com o povo, ele já chega falando sobre Deus, sobre o Criador, o quanto que ele reconhece a grandiosidade do Criador. E isso por si só já aproxima as pessoas. Então, qual é a mensagem para a gente? Primeiro, dificilmente a gente consegue fazer tudo sozinho. Dificilmente. Então, a gente tem aqui um ponto muito interessante, porque a gente vem trabalhando ao longo do mês todinho. Um dos pontos de correção de Aquário é justamente isso, de você não ficar só dando ordens e você jogar em time, em equipe, né? Você vestir a camisa da equipe, participar junto. Então, aqui a gente tem um ensinamento muito grande, que dificilmente a gente vai conseguir cuidar de tudo sozinho, organizar tudo sozinho, lidar com as questões do dia a dia, da equipe, da família, nossas mesmos, de uma maneira só.
né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer tudo direitinho. E outro ensinamento importante, o quanto é bom, o quanto é fundamental a gente ter humildade. Humildade de que, ainda que a pessoa não tenha a mesma crença que eu, ela pode me dar bons conselhos. Ainda que a pessoa não tenha a mesma formação que eu, ela pode me ajudar a encontrar a solução. Então, essa questão dos opostos complementares. Embora, melhor a palavra, embora Itró não tivesse a mesma religião, o mesmo nível de espiritualidade de Moisés, ele foi capaz de observar uma situação de fora e poder aconselhar Moisés como ele podia lidar com aquilo tudo de uma maneira melhor, onde ele se desgastasse menos e conseguisse melhores resultados. E Moisés mostrando para a gente a humildade. Ainda que ele tivesse uma conexão direta com a espiritualidade, ele não deixou de ouvir alguém que era de outro povo, de outra terra, com uma outra crença, considerar o que esse alguém estava dizendo para ele e chegar assim numa conclusão de que, olha, o conselho que eu recebi foi muito bom. A opinião daquela pessoa foi importante para que eu conseguisse mudar o meu olhar, para que eu conseguisse me organizar, para que eu conseguisse solucionar o problema de uma forma diferente. Tudo isso é muito aquariano e a gente tem essa oportunidade de, essa semana, entrar em contato com esses conceitos. Aqui também vou chamar a sua atenção para a própria medicina chinesa. A medicina chinesa, que eu falo bastante aqui nos nossos encontros, eu sou fisioterapeuta, eu sou acupunturista, quiropraxista, trabalho com a medicina chinesa, o quanto que eu trago aqui desse conceito, né, da medicina chinesa, que a gente deve sempre estar nesse caminho do meio, nesse equilíbrio, porque a gente tem a polaridade yin e a polaridade yang, que já a gente aprende, uma das primeiras lições que a gente aprende sobre o taoísmo, que é a filosofia que a medicina chinesa se baseia, existem esses dois princípios, essas duas forças, yin e yang, negativo, positivo, que são opostos, mas complementares. Não existe yin sem yang, não existe yang sem yin. A gente conversa bastante aqui também sobre esses princípios. Não existe noite sem dia, não existe dia sem a noite, não existe harmonia sem caos, não existe ordem sem desordem. Então, o que a porção dessa semana traz para a gente nessa questão de você conseguir ouvir a opinião de outras pessoas, de que tenham outras crenças, outras formações, até mesmo outros valores, você conseguir usar isso, aplicar isso na sua vida, no seu pensamento, no seu sentimento, na sua ação, como que você pode, através dessa troca de experiências, transformar uma situação e o quanto é importante a gente compreender que para que as coisas funcionem de uma maneira harmônica, é necessária essa ordem. Para a gente encontrar essa ordem, a gente vive alguma desordem, a gente vive algum caos. Isso são tantas as filosofias que trazem para a gente só sabe o que é alegria completamente depois de você vivenciar algo muito triste. Você só consegue enxergar uma polaridade depois que você vivenciou a outra. Mas a gente não tem que ficar nos extremos. A gente busca sempre esse equilíbrio, esse caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. São esses os princípios que a gente pode aplicar ao longo dessa semana todinha, e é muito legal a gente somar a isso, essa porção da semana, a questão dos 10 pronunciamentos. Então, os 10 pronunciamentos, o cabalista não fala sobre 10 mandamentos, e sim sobre 10 pronunciamentos, enfatizando aqui o poder do verbo. Então, são códigos, né? Todos esses 10 pronunciamentos são códigos, códigos de conduta ética, códigos de conduta moral, de como que a gente deve aprender a respeitar o outro,
Qual é o momento onde eu tenho que ter humildade de reconhecer que é melhor eu dar um passinho para trás para poder compreender melhor a situação, eu me perguntar, eu estou aplicando a ordem na minha vida? A gente mistura aqui muitos conceitos. A gente conversa bastante sobre o hermetismo, sobre o princípio da correspondência, né? O meu guarda-roupa é arrumadinho, a minha vida é arrumadinha. O quanto é importante a ordem, a hierarquia, e aqui é onde eu queria fechar esse estudo da semana com você. O quanto é importante a gente ter a hierarquia para não ter anarquia. E mais uma vez fazendo essa relação de ordem e desordem. Isso é tudo muito legal, ainda mais porque no dia 29/1, se você estiver assistindo Práticas que Despertam na terça-feira à noite, desde ontem, na segunda-feira, Urano já retomou seu movimento direto, então nós temos um momento ótimo de ajuda do cosmos, porque não há nenhum planeta retrógrado. Todos os planetas estão em movimento direto. Esse movimento direto dos planetas vai até abril. Só abril a gente reinicia com algumas retrogradações. E as retrogradações, elas sempre vão simbolizar para a gente momentos de calma, momentos de revisão, momentos de análise. A gente já passou por tudo isso. Nós já passamos por tudo isso, nós já atravessamos o mar, nós já nos libertamos da escravidão, nós já fizemos a nossa travessia e agora a gente tem um caminho livre até a nossa terra prometida. Então é isso que essas combinações de conceitos trazem para a gente na prática, no nosso dia a dia. E se a gente pensar que no dia 2 de fevereiro, já a partir do dia 2 de fevereiro, nós estaremos na energia da lua minguante, mais maravilhoso ainda, porque é a lua de finalizações. É o momento que a gente tem de compreender tudo que a gente já viveu para retomar um novo ciclo na lua nova. Então, olha que legal, a gente aqui tem a oportunidade de prestar atenção nos sinais do universo. Quais são os recados que a gente vai receber? Então, através de uma pessoa que eu não espero. Olha o movimento direto de Urano. Urano, ele traz essa quebra de padrões, né? Ele rompe com padrões repetitivos, ele traz inovações. É um planeta das surpresas. De repente, aconteceu isso. Então, vamos ficar atentos. De repente, essa semana, alguém que você nunca espera dizer palavras para você que vão te elucidar alguma situação, fala alguma coisa com você, coisas que vivem acontecendo com a gente. Você, de repente, está, sei lá, no metrô, alguém senta do seu lado, bate um papo com você e a conversa, o contexto da conversa, tem tudo a ver com o que andava povoando a sua mente, o seu coração, e você não estava encontrando uma solução, não estava conseguindo levar isso para suas mãos, e de repente uma conversa com alguém no metrô acontece. E é aí um mensageiro, né? Um mensageiro como se fosse Tró conversando com Moisés. Então, nessa semana de movimentos diretos dos planetas, a gente tem mais chance de encontrar soluções diferentes para os mesmos problemas que a gente vem enfrentando. E junto com a energia da lua minguante, compreender essas situações, encontrar essas soluções e agir de uma forma diferente. Agir sempre lembrando de que não há nada além da luz do Criador e que nós estamos aqui vivenciando esse processo de lapidação do nosso recipiente. Então, se eu venho enfrentando muitos desafios pesados, é bom eu lembrar que isso já está me preparando para um momento cheio de bênçãos. É sempre assim que a gente vai trabalhando aqui. Não adianta a gente achar que a vida da gente vai ser um mar de rosas, isso é ilusão, e nós estamos cada vez mais desconstruindo essas ilusões. Esse ano, no calendário, como a gente tem um ano bissexto, quando a gente tem anos bissextos, no calendário cabalístico, a gente tem 2 meses de peixes.
2 meses de peixes é muita bênção pra gente, porque é o último signo do zodíaco. É como se fosse essa energia da lua minguante. É aquele último signo onde a gente já vivenciou tudo e agora a gente tem experiência e bagagem para compreender o que foi bom e o que não foi, para no próximo ciclo a gente poder seguir esse caminho de uma forma menos tortuosa, menos caótica, mas ainda enfrentando desafios. Então é isso que a gente tem que focar. Agora, nós estamos aqui nesse ano de 2024, a gente nem comemorou ainda o Ano Novo Astrológico, que é lá no signo de Áries. Então, na verdade, nós estamos finalizando ainda ciclos de 2023 para no Ano Novo Astrológico ingressar verdadeiramente nessa energia do Ano Novo. Então, veja só, olha que momento que a gente vive. A gente já sabe que nós estamos aqui com movimentos diferentes, Plutão em Aquário, trazendo para a gente crises, saculejando a gente para a gente inovar, para a gente prestar atenção na tecnologia. Isso estará presente na vida da gente, não tem como. Aí agora Urano nesse movimento direto, pedindo para a gente encontrar soluções diferentes para os mesmos problemas, prestar atenção o que vem surgindo lá das profundezas que precisa ser renovado, o quanto que é importante a gente renovar os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores, o quanto que é importante a gente abrir a nossa mente e o nosso coração para as outras pessoas. Estamos nos preparando para a era de Aquário. Então é isso que isso tudo pede para a gente essa semana. Vamos dar ouvidos às pessoas diferentes de nós. Vamos procurar conversar com pessoas com ideias diferentes, com crenças diferentes. Às vezes, serão essas as pessoas que vão trazer para a gente a solução, um conselho, uma dica que a gente estava precisando. Então vamos abrir Urano é um planeta diferente, ele tem um movimento diferente no céu e o seu símbolo parecem duas antenas assim. Então vamos ficar com as nossas antenas bem ligadinhas para todas as direções. Todas as direções é o que a porção da semana pede para a gente. A gente sabe que é importante a hierarquia, a gente sabe que é importante a gente cumprir os nossos deveres ao invés de só exigir os nossos direitos. Então vamos associar isso tudo e deixar nossas antenas bem ligadas nessas coisas diferentes, para que a gente possa encontrar soluções diferentes, para que a gente possa praticar a humildade verdadeiramente nas nossas vidas, abrindo o nosso recipiente ainda mais para a luz do Criador. É um momento maravilhoso. A gente sempre tem momentos maravilhosos, afinal de contas, estamos aqui praticando o que nos desperta. E eu tenho certeza que você já sabe que não há nada além da luz do Criador. Então é só brilho ao redor de nós. Às vezes é que a gente coloca umas cortinas, sabe, blackout, e não consegue ver a luz do sol, não consegue ver a luz, o brilho do Criador, mas que tá lá, tá lá. Então a gente tem toda a oportunidade de acessar isso ainda mais essa semana, se a gente conseguir direcionar a nossa atenção para coisas diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes. Isso vai ajudar muito a gente. Como a gente está nessa energia, né, finalizando o mês de Aquário, é bom a gente lembrar que durante o mês todinho fomos brindados com esse desejo de justiça, essa vontade de inovar, de fazer coisas diferentes. Nos preocupamos mais com a coletividade, essa questão da independência. Então, a gente ter independência, autonomia, também para poder ajudar mais as pessoas e ficamos atentos à tecnologia. Não sei você, mas eu andei experimentando coisas diferentes da tecnologia. Falei aqui para vocês a semana passada do curso online.
Foi para mim, um momento bem diferente também. Eu já tinha um infoproduto, já tinha feito um cursinho online, mas sobre astrologia, usando essas questões da tecnologia, eu fiz tudo sozinha, olha a independência aí. Foi um desafio, mas foi muito importante, porque eu aprendi bastante coisa, eu estou abrindo a minha mente para essas questões modernas, sem ficar do contra, querendo me isolar, né, me rebelando contra as coisas novas, as coisas modernas. Vou aqui citar um exemplo moderno, essa história do Pix, por exemplo. Por mais que as pessoas ainda sejam resistentes ao Pix, ou você vai fazer Pix ou você não vai conseguir mais transferir dinheiro. Acho que só se for no banco, né, lá no caixa do banco. Então, aqui só para simbolizar o quanto que muitas vezes a gente pode ser esse rebelde sem causa. Não, eu me recuso a usar a tecnologia, onde já se viu, vão saber tudo que eu estou fazendo com o meu dinheiro, mesmo que a gente não tenha tanto dinheiro assim, tem gente que pensa, nossa, o governo vai me controlar, o banco vai me controlar, o imposto de renda vai me pegar. Isso é uma rebeldia sem sentido, tendo em vista que é uma tecnologia maravilhosa. E agora, quer queira, quer não, a pessoa vai ter que aprender. Então, isso é muito importante para a gente, viu, gente? Ainda mais se você for uma pessoa assim, de uma geração mais antiga, né? Eu mesma sou de uma geração mais antiga, mas eu gosto dessas coisas todas. E eu me disponho a aprender, né? Eu me desafio a aprender, eu pergunto, eu tenho a oportunidade de ter contato também com pessoas que conhecem, com gente mais jovem. E eu também tenho na minha família alguns amigos que têm uma resistência muito grande à tecnologia. E a gente não pode ficar resistente a tudo, justamente porque é importante a gente abrir a nossa mente. A gente abrir a nossa mente, a gente querer aprender uma coisa nova, essa inovação faz com que a gente esteja na sintonia da nova era. Na verdade, se a gente for parafrasear a porção da semana, faz com que a gente seja humilde o suficiente para compreender que a gente não sabe tudo e que é necessário a gente aprender, independente da geração que a gente pertença, da idade que a gente tenha. Então, isso é muito bom, a gente não ser rebelde sem causa. E também um outro ponto importante, ainda mais essa semana, vamos estar atentos à insensibilidade aquariana. Aquário é um signo que, quando em desequilíbrio, ao passo que, quando em harmonia, pensa muito na fraternidade, na coletividade, quando em desarmonia, é muito insensível. A gente já brincou aqui do bullying astrológico, que se Capricórnio tem coração gelado, Aquário não tem coração. Então a gente não quer essa falta de sensibilidade, ainda mais nessa semana onde é pedido para a gente praticar essa humildade, né? Dar ouvidos a outras pessoas, a outras ideias. Então é muito legal que a gente pode, através dessa prática, já realizar as correções de Aquário. Tikkun é o termo hebraico para correções. E quando nós falamos em correções, é porque na Cabala a gente acredita que todos nós aqui estamos para lapidar ao nosso recipiente, para aprimorar nosso espírito, nossa alma. E isso traz processos de correção. Então, nós todos aqui estamos em Malkuth, no planeta Terra, para nos corrigir, para corrigir o nosso recipiente, a nossa alma. Então, é muito legal se a gente pensar aqui que a gente deve aprender que a gente não é melhor que os outros. Ao longo do mês todinho, nós ficamos engajados em praticar o menos eu e mais nós. Dar ouvidos a outras pessoas é justamente isso, você praticar menos eu e mais nós. Eu saí só da minha ideia, do meu conceito, da minha crença, do meu valor, para ouvir de outra pessoa. Isso faz com que eu consiga também desenvolver mais a sensibilidade. Isso faz com que eu aprenda a falar sobre as emoções, né? Ouvir, falar, conversar.
debater. Isso tudo ajuda a gente a desenvolver essa sensibilidade e aprender a jogar em time. Se a gente fica só no egoísmo, só no eu, a gente não consegue trabalhar em equipe, a gente não consegue ter relacionamento. Pensa nisso. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, independente de qual relacionamento seja esse, pessoal, profissional, considera pensar nisso. Pergunta para as outras pessoas o que elas acham de você, que ponto que você pratica e de repente causa esse isolamento, esse distanciamento. É um exercício muito interessante também esse, né, de perguntar para as pessoas. E você tem que estar aberto ao que a pessoa vai falar. E aí a gente volta para a porção da semana que tem a ver com essa humildade. Eu sou capaz de ouvir o que o outro pensa de mim sem me irritar, sem me desequilibrar, sem me ofender, sem me magoar. É isso, é a gente praticar essa humildade. Ouvir o que o outro pensa sem deixar o seu orgulho ferido. O orgulho ferido é aquela parte de nós que nos desvia do caminho, que faz com que a gente pratique atitudes, pensamentos, sentimentos egoístas. E não é nada disso que a gente quer de jeito nenhum. Principalmente porque nós já sabemos que estamos aqui sendo preparados para essa era de Aquário e que a coletividade é o que importa. O menos eu, mais nós, é tudo que a gente tem que fazer. E não só no mês de Aquário, né, gente? Ainda mais você que está me ouvindo aí no Spotify na quarta-feira também lembra disso. Nós estamos finalizando o mês de Aquário, mas nós estamos aqui em Malkuth, no planeta Terra, para aprender a viver com o coletivo, em sociedade. É por isso que nós estamos aqui. Então, ao longo da nossa vida todinha, se a gente puder levar esse aprendizado para a vida, como os muitos dizem, né? Leva isso para a sua vida, é a gente praticar o menos eu e mais nós. As letras do mês que nos ajudam nessa prática, que ajudam a gente a filtrar a energia de uma forma mais adequada para cada um de nós, já que cada um de nós é um recipiente, são as letras Tzatziki e Beit. A gente sempre lê o hebraico da direita para a esquerda. A letra Tzatziki, ela formou o signo de Aquário, traz para a gente a energia da justiça, ajuda a gente a compreender o sofrimento e ajuda também a gente despertar dentro de nós a humildade. Então, olha que momento interessante nessa finalização do mês de Aquário, se a gente puder meditar nessa letrinha, Tzatziki, para a gente praticar a humildade, para a gente agir com justiça. E aí a gente completa com a letrinha Beit, porque Beit criou o planeta Saturno, que é o regente de Aquário, traz para a gente a energia da bênção, ajuda a gente a encontrar a nossa casa, o nosso lar, ajuda a gente a conectar com a sabedoria. Então, se a gente medita em Tzatziki, Beit, a gente consegue conectar com essa energia da humildade para aprender a agir cada vez mais com sabedoria. Então, é muito interessante, se você puder meditar nessas letrinhas. Se você não está vendo as letrinhas, escute os nomes das letrinhas. Eu vou repetir: Tzatziki, Beit. A gente pode conectar com essa vibração. As letras hebraicas, elas são o DNA da nossa alma. E através dessa conexão, a gente consegue atingir essa vibração. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, você medita nas letras hebraicas, você está fazendo com que o seu padrão energético conecte a energia da justiça e da bênção, a energia da humildade e da sabedoria. Assim, naquele momento onde você precisa conectar com a sabedoria, automaticamente isso vai ser mais fácil. A Denise, minha psicóloga, falava tanto isso para mim. Você está enfrentando uma situação, seja ela um desafio ou uma fluência, né? Uma coisa boa e outra coisa densa. Pensa, como um sábio agiria?
como um sábio agiria? Ela sempre fez essa proposta para mim. Na maioria das vezes, o sábio agiria ficando em silêncio. Isso é muita humildade. Por mais que a pessoa tenha todo o conhecimento, toda a conexão, olha Moisés aí que falava com o Criador, ele deu ouvidos ao sogro, né? Então, é muito legal se a gente puder usar isso, porque, na verdade, a proposta de você meditar nas letras hebraicas, de você usar 72 nomes de Deus, de você conectar com Ana Becoa, tudo isso é para que a gente consiga, naquela situação onde precisa, você agir da maneira correta, você agir com humildade, você agir com sabedoria. Então, se você puder experimentar isso, eu tenho certeza que você vai conseguir. É com a prática que a gente desperta isso tudo em nós, não é do dia para a noite. Então, através da prática constante, é que a gente atinge essa humildade, essa sabedoria, é que a gente consegue, né, transformar as coisas que a gente quer transformar. Aqui a gente tem mais uma ferramenta maravilhosa de conexão, que é a primeira linha do Anabecoa. Essa linha nos conecta à esfera de Resed, da árvore da vida. Resed é a esfera da árvore da vida que ajuda a gente a trabalhar a energia da misericórdia, da benevolência. Então, se a gente medita na linha todinha do Anabecoa, Aleph, Beit, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, nós nos elevamos às limitações do tempo e do espaço, nós transcendemos as barreiras físicas, nós desmaterializamos os obstáculos físicos e espirituais na vida da gente. Comentei aqui com vocês, estou o mês todinho projetando essa primeira linha na minha mente, no meu coração, nas minhas mãos, todos os dias de manhã. Medito no meu japamala, as letras do mês 108 vezes. Por quê? Porque eu quero verdadeiramente agir dessa maneira, menos eu e mais nós. Porque eu quero transcender as barreiras físicas, me elevar às limitações do tempo, desmaterializar os obstáculos físicos e espirituais. A gente está aqui em Malkuth e a gente sabe que a gente vive diversas energias ao longo do dia, diversos astrais, diversos ânimos, diversos momentos, e que é importante a gente se manter firme nas nossas conexões. O orar e vigiar nunca foi tão importante na vida da gente, ainda mais, porque a gente vai viver tempos muito interessantes de modificações, de transições, de inovações, tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa mostrando pra gente que não é bem assim que a gente pensava, que nem tudo é tão bom assim como diz ser, que nem todas as pessoas são tão honestas assim. Olha só quanta coisa mostrando pra gente que vem uma faxina forte por aí até a gente conseguir definitivamente ingressar nessa área, nessa era de Aquário. Então, eu espero estar cada vez mais preparada, eu espero que você também esteja cada vez mais preparado, preparada, porque a gente tem aí um trabalho intenso pela frente. E para que a gente possa se preparar ainda mais, fora as ferramentas cabalísticas, a gente usa aqui muito a astrologia, e na seção Dicas Astrológicas, essa última do mês de Aquário, a gente tem uma informação novinha, que é a meta espiritual, porque a gente veio aprendendo ao longo do mês todinho que Aquário é um signo do elemento ar. Por isso essa parte mental tão ativada. Provavelmente você percebeu seus pensamentos mais acelerados, novas ideias surgindo na sua mente. Você conseguiu fixar mais algum conhecimento, alguma informação, porque Aquário tem essa qualidade de ser um signo fixo. Ajuda a gente a aprender melhor as coisas, né? Isso é muito legal. Em épocas que a gente tem tanta informação, fica fácil dispersar. Esse mês pode ter sido mais fácil. Manter a concentração, a memória ter funcionado melhor. Os planetas regentes de Aquário, Saturno na astrologia cabalística, na astrologia
antiga, tradicional, e Urano na astrologia moderna. Então, olha aí que legal, Urano agora retomando seu movimento direto, favorecendo ainda mais esse finalzinho do ciclo de Aquário, trazendo coisas novas, diferentes, rompendo padrões. Olha que legal o estudo nessa semana. Palavra-chave: reformar. Reformar não é só reformar casa, não. A gente pode reformar o nosso templo. O nosso templo é o nosso corpo. A gente pode reformar o nosso corpo físico, os nossos corpos energéticos, através dessas novas ideias, desses novos conceitos. A energia positiva é essa originalidade, e a originalidade essa semana está com tudo, principalmente por conta desse movimento direto de Urano. A energia negativa é a rebeldia sem causa, é ser do contra, é não querer aceitar, nem sequer ouvir, nem ver, nem saber como é que funciona, não quer nem saber disso, é uma rebeldia, é energia negativa, que a gente também pode ter vivenciado ao longo do mês. Partes do corpo: tornozelos e sistema nervoso central, essa questão do pensamento, do controle mais elaborado das nossas funções. Então, pensa numa parte bem interna. Eu posso falar aqui um pouquinho para você que entende um pouquinho de neuroanatomia, de neurologia. O sistema límbico é um sistema que é comandado por Aquário também, uma parte bem interna do nosso sistema nervoso central, que executa funções primordiais na nossa vida. Então, os tornozelos: se torceu muito o tornozelo, teve inchaço no tornozelo, cortes no tornozelo, fratura de tornozelo. Pensa bem nesses caminhos que você está seguindo. Será que você não está sendo um rebelde sem causa, querendo seguir um caminho que não é seu? Querendo seguir um caminho que você acha que é bom, mas no fundo não é? Você só está preocupado com você, sem prestar atenção no universo ao redor. Olha Aquário aí, tá? Presta atenção no estudo. Aquário combina com signos de ar e com signos de fogo. A pedra de Aquário, que foi a informação que a gente falou semana passada, dentre tantas eu escolhi lápis lazuli, que também trabalhei já com vocês aqui, que é a pedra de Saturno, para a gente conectar com essa energia da sabedoria. Os magos nos filmes, eles usam muito lápis lazuli, justamente por conta dessa energia da sabedoria. Então, a gente acessar essa energia, para a gente pensar com sabedoria, para a gente sentir com sabedoria, para a gente agir com sabedoria. E a informação nova e última desse signo de Aquário é a meta espiritual. Então, tem uma visão progressista para o progresso humanitário. Essa é a meta espiritual de Aquário. Usar essa questão da coletividade, da inovação, da originalidade, a preocupação com a humanidade, ter esse olhar de preocupação com a humanidade para um progresso humanitário verdadeiro, verdadeiro. É por isso que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo da gente, sabe? Porque as pessoas, a gente conversou aqui a semana passada, a grande maioria das pessoas ainda é muito antiga, ainda pensa de uma forma muito antiga, ainda sente de uma forma muito antiga. Então tem muito preconceito, tem muita limitação, tem muita restrição, e o mundo não quer mais isso, as pessoas não vivem mais assim. Então é bom a gente pensar no progresso. Não vale mais a pena a corrupção de jeito nenhum, nunca valeu a pena. Mas antes, as pessoas iam agindo assim, sem medir as consequências. Daqui para frente, essas consequências chegarão de uma forma muito mais rápida e muito mais densa também, dependendo da consequência, né? Dependendo da ação, a reação, causa, efeito, plantio, colheita. E é por isso que o mundo tá do jeito que tá, porque chega. A gente tem que pensar no progresso de todos nós. Nós temos condições, como humanidade, de desenvolver verdadeiramente a fraternidade, a igualdade, a liberdade. Esse foi o trânsito de Plutão lá há 200 e tantos anos atrás.
e tem a ver com a Revolução Francesa, e são princípios que a gente não conquistou até hoje, e Plutão de novo em Aquário. Então, será que a gente vai conseguir? Sim, conseguiremos. Nós somos confiantes, nós sabemos que não há nada além da luz do Criador, nós compreendemos que a disciplina traz liberdade e que a hierarquia traz ordem, harmonia e progresso. Olha a nossa bandeira, ordem e progresso. Então, nós estamos vivendo algumas desordens justamente para que a gente consiga humildemente despertar para menos eu e mais nós e trazer essa visão progressista para o progresso da humanidade, de todos nós, coisa lindíssima para a gente encerrar esse mês de Aquário, certo? Hoje, sem meditações em anjos, sem orações específicas, mas compartilhando aqui com você esse conceito maravilhoso dessa semana do quanto é importante a gente dar ouvidos às outras pessoas, principalmente as pessoas diferentes de nós. A nossa última lição de casa aquariana é: permita receber o amor de outras pessoas. Até mesmo quando começa a fazer mudanças na vida, o aquariano tende a focar na sua atenção no externo, permanecendo inalterado no fundo do coração. Não é isso que a gente quer de jeito nenhum. Permitiremos receber o amor de outras pessoas, a opinião de outras pessoas, os conselhos de outras pessoas. Permitiremos, porque aí sim estaremos numa sintonia ainda maior com os nossos estudos, praticando ainda mais a similaridade da forma e tornando a nossa vida mais harmônica e menos caótica. Coisa maravilhosa para a semana de lua minguante, hein? E na seção avisos, eu convido você a entrar lá no meu site, renataconte.com.br. Sempre tá aqui bonitinho, tá? Todas as terças nós aqui. O Instagram, Renata Conte Pereira. O site, renataconte.com.br. Que aqui está o texto do mês de janeiro. Não consegui, mais uma vez, fica sempre para a última semana, mas tá lá. Tá lá cumprindo com as minhas metas, com disciplina e com alegria. É sempre com muita alegria que eu escrevo os textos, é sempre com muita alegria que eu compartilho tudo que compartilho com vocês. E o texto desse mês fala sobre a nossa proposta para o ano todinho, já que teremos a regência de Saturno. Quanto tempo falta? Quanto tempo ainda? Quanto tempo mais? Acesse renataconte.com.br, leia o texto, manda para quem precisa compreender essa questão do tempo, essa foto para ilustrar que a nossa moeda mais valorosa é o tempo, não é o dinheiro, não é a matéria. Cada vez mais o tempo é a moeda de maior valor. Como que a gente consegue consagrar o tempo? Como que a gente consegue viver em comunhão com esse tempo, tendo em vista que Saturno é o senhor do tempo. Saturno é Cronos, o senhor do tempo. O que é que a gente vai fazer com o nosso tempo? Quanto tempo falta para a gente fazer o que tem que fazer? Quanto tempo ainda eu vou viver uma vidinha mais ou menos? Quanto tempo mais eu preciso para ter coragem, para ter novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações? Vamos aproveitar essa semana, é a semana da gente dar ouvidos às coisas diferentes, é a semana da gente perceber tudo fluindo de uma forma mais livre, não tem retrogradação de planeta nenhum. É a semana da gente usar a potência da lua minguante para a gente compreender os nossos ciclos, encerrar o que não precisamos mais e tomar coragem de, num novo ciclo, arregaçar as mangas e fazer o que a gente tem que fazer, porque estamos em Malkuth. Aqui o mundo é da manifestação, da ação, e a gente tem que agir. Sempre, sempre lembrando, menos eu, mais nós,
e otimizando ainda mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, certo, gente? Eu desejo uma semana maravilhosa de encerramento de ciclo, última semana de Aquário, que a gente consiga realmente prestar atenção nessa coisa toda da coletividade, ficar com a nossa antena, ó, bem ligadinha, para a gente sintonizar com tudo que é luz, com tudo que é solução, com tudo que é originalidade, com tudo que é alegria, harmonia, amor, saúde e prosperidade, certo? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Uma gratidão imensa eu sinto por todos. Muito obrigada. Uma excelente semana para todos nós e até a semana que vem. Tchau!